Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de um assunto muito importante e muito rotineiro para o pessoal de computação, que é a análise de complexidade de algoritmos. Entretanto, esse assunto ele não é tão rotineiro entre os bioinformatas, infelizmente, tá? É interessante porque a, a gente de computação, a gente estuda a análise de complexidade de algoritmos por volta lá do segundo, terceiro período do curso, né? E em bioinformática, muitas vezes, a gente vê que as pessoas se formam sem ter conhecimento do que seja sequer complexidade de algoritmos, tá? Então, assim, quando a gente projeta um algoritmo, esse projeto ele deve ser fortemente governado pelo comportamento do algoritmo. Então, a gente tem que ser capaz de entender como é que esse algoritmo se comporta nas mais diversas situações, ou seja, com os diversos tipos de entrada que ele pode receber, tá? Tanto em termos do tamanho da entrada, quanto em termos do tipo, né, da organização dos dados que entram para o algoritmo. Muitas vezes, então, a gente entende, né, para desenvolver um algoritmo, a gente entende o problema perfeitamente, a gente pensa nas possíveis soluções, né, algorítmicas para resolver esse problema, e a gente projeta e implementa usando uma linguagem de programação, mas muitas vezes nem sabe como é que esse algoritmo vai se comportar com entradas de tamanho real, por exemplo, tá? Então, assim, escolher um algoritmo também, né, mesmo que você não vai implementar um algoritmo, você vai simplesmente utilizar um algoritmo. Escolher também é uma tarefa extremamente dependente do comportamento desse algoritmo. Então, é preciso que você entenda como esse algoritmo se comporta, em termos do tempo de execução e também em termos do espaço de memória que ele vai ocupar, tá? Então, esse tipo de escolha é o que nós chamamos, né, envolve um processo que nós chamamos de análise de algoritmos, certo? Bom, há basicamente dois cenários em que a gente analisa algoritmos. A gente pode analisar um algoritmo em particular e a gente quer saber, nesse caso, qual é o custo desse algoritmo para resolver um determinado problema, e comumente a gente conta quantas vezes um certo trecho do programa irá executar, dependendo da entrada. E a gente pode ainda também querer analisar o espaço de memória que esse algoritmo vai gastar, né, vai requerer. Bom, e o segundo tipo de análise que a gente faz muito frequentemente é a análise de uma classe de algoritmos. Então, qual é o melhor algoritmo para resolver um determinado problema, né? Existem vários algoritmos que resolvem o mesmo problema, funcionam de formas diferentes, têm comportamentos diferentes. Então, uma pergunta bem natural seria qual é melhor, tá? Então, normalmente a gente analisa aí uma família inteira de algoritmos para escolher o melhor ou o mais eficiente deles. E, bom, quando a gente estuda análise de algoritmos, geralmente a gente está interessado em entender os limites, né, em estimar os limites da complexidade computacional dessa classe de algoritmos. Então, quando a gente consegue determinar o menor custo possível para resolver um determinado problema, ou problema de uma certa classe, a gente tem uma medida de dificuldade inerente a esse problema, né? E isso é muito importante, né? Eu poder dizer, por exemplo, que no pior caso eu vou levar tanto tempo para resolver um problema, ou no pior caso eu vou gastar tanto de memória para resolver um certo problema, tá? E quando a gente consegue provar que esse custo é o menor possível, a gente pode dizer que a gente tem um algoritmo ótimo para resolver o problema com relação a essa medida de custo que a gente escolheu, tá? Então, assim, normalmente a gente tem inúmeros possíveis algoritmos para resolver um certo problema, mas a gente busca, então, o melhor, né, o mais eficiente deles. E isso é muito importante em bioinformática, né? E como é que a gente pode medir esse custo computacional? Bom, pode ser medido de várias formas, né? A primeira coisa que alguém poderia dizer é que eu vou medir o tempo de execução. Então, eu vou usar um comando, time, para medir o tempo que o meu programa demora para rodar, ou vou contar o tempo que ele levou para rodar. Mas essa abordagem é uma abordagem que tem grande potencial de problemas, né? Então, o que acontece? Os resultados vão depender certamente do compilador que você utiliza, que pode favorecer algumas construções em detrimento de outras. Os resultados podem depender, sim, do hardware que você está utilizando. Então, há diversos tipos de viés que fazem com que essa abordagem empírica não seja o ideal, tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Bom, a gente utiliza um modelo matemático, tá?
Esse modelo matemático é baseado num computador hipotético. Suponha que fosse possível você rodar o algoritmo, né, ou vários algoritmos que você está analisando no mesmo computador idealizado, tá? Então a gente define um conjunto de operações que são importantes para serem avaliadas, né, cujo custo delas vai ser relevante para o programa como um todo, e ignora um outro conjunto de soluções que não vai ser tão significativo assim. Tá? Então, por exemplo, algoritmos que ordenam uma lista de números em ordem crescente, né? Nesse tipo de algoritmo, a gente sabe que é muito frequente a operação de comparação entre dois itens, porque quando a gente quer ordenar, a gente tem que ficar comparando o tempo todo. Então, a gente pode, por exemplo, desconsiderar as outras operações e considerar apenas as operações de comparação, tá? Então, a gente, no final, né, desse tipo de análise de complexidade, a gente gera uma função, que a gente chama de f de n, geralmente, né? E é a função de complexidade do algoritmo, tá? Onde n é o tamanho da sua entrada de dados, tá? Normalmente, a gente analisa mais a complexidade de tempo do que a complexidade de memória, mas todas as duas são interessantes e possíveis de serem feitas, tá? Note que essa função, ela não representa diretamente o tempo, né? Mas sim o número de vezes, né, que determinadas instruções são executadas, tá? Que são as instruções que a gente considerou relevante no início. Então, é um tipo de análise assim, extremamente importante, inclusive para a bioinformática, né? Apesar dos bioinformatas não fazerem muito, né, com frequência esse tipo de estudo, é um estudo extremamente relevante no contexto da bioinformática. Por quê? Porque a maioria dos algoritmos importantes, relevantes, muito usados na bioinformática, eles são o que a gente chama de não polinomiais, ou seja, eles são exponenciais ou fatoriais, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, você pega aí um algoritmo de docking, tá? Nunca falei sobre isso aqui no canal, mas é um algoritmo que testa várias, né, diversas, tendendo a todas as possíveis conformações de uma molécula, e testam e calculam a energia de interação dessa molécula com o seu alvo. São algoritmos extremamente caros, tá? Porque o número de possibilidades que eles testam é enorme, é muito grande mesmo, não é polinomial. Então esse gráfico aqui mostra curvas, né, de certas funções. Então, por exemplo, a função f de n igual a 10n, f de n igual a 20n, f de n igual a 5n log n, 2 elevado a n, n fatorial. Então imagine o seguinte, que o seu eixo y ali fosse o tempo de execução e o seu eixo x fosse o tamanho da sua entrada. Então você já pode ver que essas duas primeiras curvas à esquerda, elas são extremamente proibitivas, ou seja, para entradas extremamente pequenas, o tempo de execução já seria muito grande, tá? Enquanto, por exemplo, um algoritmo ali linear ou logarítmico é um algoritmo extremamente eficiente, porque mesmo que a sua entrada cresça muito, o tempo de execução cresce de forma bastante suave, tá? Então, assim, o que eu queria falar sobre a análise de complexidade é isso, mais para motivá-los de que é uma teoria muito importante de ser estudada. Não vou me aprofundar tanto aqui nesse vídeo para ficar mais curto, tá? Mas a gente está oferecendo um curso de extensão universitária à distância e tem inscrições abertas no momento, com desconto até o dia 30 de junho. E nesse curso a gente fala muito detalhadamente sobre análise de complexidade de algoritmos, tá? Então acho que o terceiro módulo do curso é só sobre isso. E a gente faz exemplos desde os mais básicos, dos mais simples de algoritmos e suas respectivas análises, tá? Então, se você tem interesse nesse conteúdo, pode ser que esse curso te interesse muito, tá? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você chegou aqui agora e não está inscrito ainda, para saber sempre que a gente colocar um conteúdo novo lá. Obrigado por assistir e até mais!